Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube da OAB Amazonas, nosso encontro online dessa semana. Mais uma oportunidade de estarmos aqui debatendo assuntos de relevância para a sociedade, também para a nossa classe advocatícia. E na tarde de hoje vamos abrir esses painéis aqui falando sobre Smart Cities, direito digital, direito urbanístico, vários assuntos relevantes nesta seara do direito. Eu passo a palavra ao nosso querido amigo e presidente da Comissão de Direito Digital e Startups, Dr. Aldo Evangelista, para apresentar os nossos palestrantes dessa tarde e conduzir aqui os trabalhos. Boa tarde, Dr. Aldo. Boa tarde, Anderson. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado por participar aqui do nosso evento, nesse mês grandioso que é o mês da nossa advocacia. Um evento organizado pela nossa OAB do Amazonas. E hoje justamente vamos falar sobre cidades inteligentes, sobre Smart City, até com relação a essa denominação, a quem entenda que é esse nome, cidade inteligente, mas há quem chame de outra forma, cidade sustentável, cidade criativa, ou no passado chamava-se de cidade digital. E justamente essa linguagem nós vamos tentar buscar conectar não só com a sociedade, mas com mundo jurídico e com o mundo da tecnologia também. Nós temos aqui, nesse painel, 3 palestrantes que são referências nessa temática no Brasil, a colega advogada Cíntia Fernandes, a colega também Daniela Libório e o Ricardo Grunitsky, que vai conversar conosco também sobre inteligência artificial e cidade inteligente. Essa temática, eu confesso que muito me interessa. Eu não me apresentei, sou Aldo Evangelista, advogado em Direito Digital. Estou na frente da Comissão de Direito Digital da OAB do Amazonas. E também eu sou procurador municipal de carreira, assim como a colega Cíntia Fernandes. Então, é uma temática, a questão do planejamento urbano, eu já participei de trabalhos como plano diretor, é uma temática que muito me angustia, entender e ler sobre ela. Até por conta de todas as tecnologias digitais que hoje temos à nossa disposição, conectar a nossa cidade com essa linguagem hoje da indústria 4.0, a internet das coisas, que já é uma realidade também. Vale ressaltar que a gente está logo dizendo, no nome do evento, está falando em cidade. E eu confesso que eu sou mais municipalista, até pelo fato de ser procurador municipal, que eu entendo que a sociedade e as coisas acontecem realmente na cidade, não exatamente no Estado-membro ou na União. A população hoje, já estamos chegando cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. O planeta Terra, aí, diz os historiadores, né, tem cerca de 4,5 bilhões de existência o planeta Terra, mas nós, seres humanos, estamos aqui na Terra cerca de 200 mil anos. Estamos recentes aqui na Terra. E a nossa evolução justamente chegou ao que nós temos hoje com relação à cidade. E assim, o que realmente seria essa cidade inteligente? Eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes, para a gente dialogar, claro, assuntos técnicos, mas também tentando a gente fazer uma conexão não só com o mundo do judiciário, com pessoas que são do sistema jurídico, mas sim com a sociedade, que eu acho que é importante a gente tentar levar essa linguagem para a sociedade. E a cidade inteligente seria uma cidade data-driven, uma cidade baseada em dados, uma cidade digitalizada, seria uma cidade digital, seria uma cidade sustentável, seria uma cidade mais humana. Nós vamos tentar dialogar e fazer alguns contornos hoje à tarde. Eu começo aqui passando a palavra para a colega Cíntia Fernandes, que é procuradora do município de Curitiba, que é mestre em Direito do Estado, doutora em Gestão Urbana, professora do Programa Nacional de Capacitação das Cidades e presidente da Comissão de Direito da Cidade da UAB do Paraná. E vice-presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da nossa OAB. Esse primeiro painel, onde faz parte a colega Cíntia Fernandes, que eu já apresentei, e na sequência a colega Daniela Libório, é chamado Como as Smart Cities podem ser efetivas no meio ambiente urbano.
E desde já quero agradecer muito à Comissão de Direito Urbanístico, através da nossa colega advogada e arquiteta, Cristiane Souto-Maior, que é presidente da nossa Comissão de Direito Urbanístico, que me convidou para ser mediador desse painel, que é o painel da Comissão de Direito Urbanístico, procurando, claro, a gente conectar com as novas tecnologias. E passo a palavra para nossa colega Cíntia Fernandes. O tempo para cada fala, para cada palestrante, será em cerca de 25 minutos. Bem, boa tarde a todos. Realmente é uma honra poder tratar dessa temática tão importante para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a OAB Amazonas, principalmente no que tange ao trabalho da Comissão de Direito Digital, capitaneada pelo Dr. Aldo Evangelista, parabenizar e agradecer o convite da doutora Cris Souto-Maior, que é presidente da Comissão de Direito Urbanístico, e também cumprimentar os meus colegas e amigos desse debate, a doutora Daniela Libório, que é nossa professora, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico, que tem realmente lutado pela disseminação do direito urbanístico no Brasil, nas cidades do nosso país, e também cumprimentar o Dr. Ricardo Grunitsky, que também fala a fala em seguida. Nós vamos tratar, né, conforme foi proposto, das Smart Cities dentro da possibilidade de serem efetivas no meio ambiente urbano. E como o doutor Aldo Evangelista introduziu a fala, que tipo de cidade nós vamos considerar? Cidades construção, não? Devidamente consolidadas, cidades meio ambiente, cidades sustentáveis, ou cidades em formação, a cidade digital, né? Qual é a cidade que deverá ser considerada para fins de cidade inteligente, para Smart City? Na verdade, nós vamos considerar todos os formatos de cidade, seja cidade construção, seja cidade meio ambiente, seja cidade informação. Vamos considerar o seguinte tripé para solucionar as demandas da cidade inteligente: a conectividade, o pensamento e a atuação sistêmica e a sustentabilidade. Essa será a nossa trajetória. Uma cidade devidamente conectada por meio do Big Data, da tecnologia da informação, seja ela mais simplificada, seja ela mais avançada, mas aplicando essa conectividade dentro de um pensamento e de uma atuação sistêmica, isto é, dentro de uma cidade, conectando a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Finanças, as procuradorias, enfim, conectada em termos de informações sistêmicas para o funcionamento das cidades. E mais que isso, considerando a sustentabilidade. Sustentabilidade, sem dúvida, tem que ser a marca maior da cidade do futuro. Sendo assim, o que é uma Smart City? O que é uma cidade inteligente? A ONU, por meio do Conselho Econômico e Social, através de sua Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, já em Genebra, em 2016, já pontuou um conceito de cidades inteligentes. Fez a eleição de 10 conceitos, e dentre esses 10 conceitos, afirmou que a cidade inteligente é aquela que tem tecnologia de informação e comunicação para a qualidade de vida. Sendo assim, eu tenho que ter qualidade de vida para ter inteligência na cidade, na atuação da cidade. Tenho que me preocupar com as gerações presentes e futuras, portanto, um dever intergeracional, dentro de aspectos econômicos, sociais e ambientais. E eu ressalto, dentro de aspectos ambientais. Essa é a viga mestra para se ter uma cidade do futuro, uma cidade inteligente. Então, o conceito nos leva a buscar qualidade de vida. Não importa se é uma pequena cidade ou se é uma grande cidade,
A qualidade de vida é que marca a inteligência da cidade, por meio de atuações simples, como, por exemplo, a possibilidade de se comunicar com a cidade, seja através de um telefone, seja através de um site, seja através de um WhatsApp. Né? Se a cidade proporcionar à sua população a comunicação, não é? E esta rede de informações e transparência, ela será uma cidade inteligente. Ela pode ter um monitoramento inteligente, ela pode ter todo um Big Data, né, extremamente avançado, mas seja ela simples, seja ela robusta em termos de tecnologia da informação. Se nós conseguirmos obter qualidade de vida para os cidadãos, nós teremos a inteligência na cidade. Isso é muito importante pontuar. E eu tenho que trabalhar dentro de diversas possibilidades. A cidade inteligente, ela pode ser uma cidade, uma smart economy, não é? Uma cidade economicamente inteligente, mas também ela pode ser uma cidade com mobilidade inteligente ou com qualidade de vida em termos de lazer. Ela pode ter também uma governança inteligente. Qualquer um destes pontos tornará a cidade do futuro uma cidade com qualidade de vida. Mas qual é a base para todas essas demandas dentro da inteligência das cidades? É aí que vem a nossa proposta. Em primeiro lugar, a função estruturante para as respostas das cidades do futuro e, na verdade, das cidades presentes do futuro, porque com esta crise o futuro já chegou, nós já estamos trabalhando com o futuro é agora. Essas demandas já chegaram com a pandemia, com toda essa crise mundial, nós tivemos uma evolução muito rápida das demandas da tecnologia da informação, da inteligência das cidades. E tudo isso deve estar estruturado por um fator fundamental, que é a tributação. Mas não é uma tributação qualquer, não é um aumento de carga tributária. Ao contrário, é uma tributação equilibrada, isonômica, tratando diferentemente os desiguais, não é? Tributando mais quem tem mais, menos quem tem menos. Então eu proponho para uma cidade presente, futura, inteligente, um Smart Tech City, uma tributação inteligente. Então, isso é fundamental. Pensarmos que não existe a possibilidade de respondermos demandas do condomínio urbano sem uma tributação inteligente. E o que seria isso? Nós temos que trabalhar com um tripé de planejamento urbano. E esse tripé de planejamento urbano, ele vai considerar o desenvolvimento econômico, conforme a determinação da ONU, o desenvolvimento social e o meio ambiente. Mas a principal questão para fins de um planejamento e de uma gestão urbana é pensar no uso do solo, no sistema viário e no transporte público. Essa é uma grande questão para o desenvolvimento das cidades presentes e futuras. Sendo assim, eu tenho que investir na modernização dos territórios das cidades. Não é? As cidades do futuro, presentes e futuras, na verdade, têm que trabalhar com cadastros territoriais e na atualização regular desses cadastros territoriais. Eu tenho que pensar em registro de terras, de propriedades, enfim, em toda a ordenação espacial para justamente, inclusive, fazer frente não só às demandas de planejamento e gestão urbana, mas também as questões de câmbios climáticos que se colocam nas cidades. Né? Nós temos que pensar em termos de governança em blockchain, é algo realmente importante e para fins de respostas eficientes e eficazes. E as cidades do futuro? Nós temos, considerando a Smart Tech City, a tributação inteligente, não é? Nós temos estudos do BID, que nos propõem 5 princípios interessantes e bastante abrangentes. Primeiramente, eu tenho que pensar numa tributação que beneficie os pobres, não é? A capacidade contributiva, a isonomia, enfim, o princípio da solidariedade. E com isso eu tenho que pensar em tributações progressivas. Isso é muito importante para a reforma tributária que está ocorrendo no Brasil hoje. Se nós não pensarmos numa tributação progressiva, não estaremos atendendo às demandas da cidade presente e futura. Temos que pensar em sistemas simples de gestão, né? E reduzir evasão e isenção, onde todos os agentes econômicos e cidadãos devem contribuir para o condomínio urbano da cidade.
Tem que pensar na descentralização. Isso é fundamental, seja para uma reforma do próprio Estado, seja para uma reforma política, seja para uma reforma administrativa e seja para a reforma tributária. A descentralização do poder, né, segundo Hans Kelsen, leva à democracia. Sem dúvida, a melhor forma de se ter democracia é descentralizar o poder, tornar esse poder legítimo por meio da descentralização. E isso ocorre com o fortalecimento dos governos locais, ocorre com o fortalecimento dos municípios, né, brasileiros. Então, isso também é um princípio pontuado por estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para as cidades latino-americanas. Além disso, tem que trabalhar com reformas tributárias que objetivem o futuro, né, com vistas à sustentabilidade, como eu digo, o traço ambiental, né, o equilíbrio ambiental é condição sine qua non para as nossas cidades presentes e futuras. Certo? O meio ambiente. E trabalhar sempre com um pensamento voltado dentro dessa interpretação sistêmica com o princípio da solidariedade, que está lá no artigo 3º da Constituição Federal. E entender que o meu dever é um dever intergeracional. Sendo assim, dentro da questão da reforma tributária, pensar em tributos ambientais é condição sine qua non dentro das demandas das cidades inteligentes. Conforme também os estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento pontuam... Boa tarde. Tem que subir no zero, né? A gente sobe no zero. Alô? Bem, dando continuidade, a tributação, segundo estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ela deve ser um instrumento de desenvolvimento. E não somente um instrumento de arrecadação, algo para se pensar fortemente também dentro da reforma tributária. Eu tenho que pensar na tributação como um instrumento de planejamento fiscal e planejamento urbano. Então, por meio de ações extrafiscais, isso é muito importante. Interessante destacar que também dentro de estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento que pontuam ações para toda a América Latina. Na América Latina, os tributos de alto impacto ambiental são imprescindíveis em face da necessidade da sustentabilidade para as cidades, correspondem a 1,3% do PIB. E nos países desenvolvidos correspondem a 2,5% do PIB. Sendo assim, a tributação inteligente ela vai ter que ser equilibrada para desenvolver a sustentabilidade dentro das cidades, né? Dentro do desenvolvimento do próprio direito urbanístico. Tenho que pensar numa tributação sobre os males. Então, para melhorar a qualidade do meio ambiente, tem que arrecadar, tem que mudar as normas sociais e comportamentais por meio da tributação, por meio do Smart Tax City. Tem que obter equidade, estabilidade, macroeconomia e sustentabilidade. E para isso eu preciso de uma tributação inteligente para uma cidade inteligente. Tá? A extrafiscalidade é muito importante. Já nos ensinava Norberto Bobbio, por meio da sua obra, da estrutura-função. Pela estrutura, ela funciona. Né? A função promocional do direito e a função promocional da relação jurídica tributária para uma cidade sustentável, para uma cidade do futuro. Interessante ainda destacar que desde 2008 o nosso planeta não é mais um planeta Terra. Nosso planeta é um planeta urbe, é um planeta urbano, né? Onde mais de 50% da população vive em cidades. Até 2030, a ONU, por meio da Conferência de Desenvolvimento Sustentável de 2012, pontuava que até 2030, 60%, isso já foi ultrapassado, inclusive, 60% da população viveria em áreas urbanas, e em 2050, mais de 50% da população mundial estaria em áreas urbanas, tá? Dependendo e demandando infraestrutura urbana. Então, se torna obrigatório desenvolver essas cidades inteligentes. O Conselho Econômico e Social da ONU, né, em cidades e infraestruturas inteligentes, por meio da sua Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, já em Genebra, de 2016, pontua uma demanda sem precedentes de água, terra, materiais de construção,
alimentos, medidas contra a poluição e coleta de lixo. Então, dentro desta demanda sem precedentes que já iniciou, não é? Nós temos que pensar dentro do meio ambiente urbano da tributação inteligente. Não tenho como fazer frente ao condomínio urbano sem ter uma tributação correspondente. Né? O Estado não visa lucro. Né? Nós somos o Estado e, portanto, temos que sustentar o Estado para que ele possa desenvolver essas demandas sem precedentes que decorrem do uso das cidades, da vida nas cidades. Então, eu tenho que pensar na tributação ambiental, na tributação imobiliária, que diz respeito ao interesse local dos municípios brasileiros, e pensar fortemente também na taxa de coleta de lixo, porque a questão da poluição e da coleta de lixo, sem dúvida, a cada ano, se torna uma temática essencial para ser resolvida e desenvolvida em termos de resposta por meio das cidades presentes e futuras. O centro nevrálgico para as cidades inteligentes, segundo inclusive estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é se ter a internet das coisas. Então, as cidades, por menor que sejam, e sem estrutura, que façam consórcios municipais, por exemplo, vão ter que se unir e desenvolver a internet das coisas, o Big Data, para lidar com o grande volume de dados, né, que acaba sendo necessário, principalmente agora, né, com essa crise, a gente verifica que esse Big Data, ele se torna cada vez mais obrigatório para as cidades brasileiras e para o mundo todo. Não é? Não, digamos assim, nós estamos numa caminhada que não tem volta. Nós temos que pensar na internet das coisas. E saber como funciona a cidade é saber como planejar a cidade, ter gestão da cidade e tributar a cidade de forma inteligente. Como eu pontuei, não visando aumento de arrecadação, mas visando extra fiscalidade por meio da própria tributação. Né? Tributação inteligente. Ainda, interessante destacar que a Siemens, a IBM, Intel e a Cisco creem que as cidades mais inteligentes serão as conectadas na rede, né? A internet das coisas. Então, essa questão de conectividade, pensamento sistêmico e sustentabilidade, sem dúvida, é condição obrigatória para o desenvolvimento das cidades presentes e futuras. Enfim, a ONU, também, por meio do seu Conselho Econômico e Social, na Comissão de Ciência e Tecnologia de Desenvolvimento de Genebra, ela fala que os modelos inovadores de financiamento das cidades frente à tecnologia propõe a monetização dos dados por meio de uma cadeia de valor. Né? Então, nós temos que ter, sem dúvida, uma tributação inteligente visando esses modelos inovadores de financiamento das cidades frente à tecnologia. Informação tem valor. Portanto, tendo valor é signo presuntivo de riqueza. E sendo signo presuntivo de riqueza, deve ser obtido para a cidade, para transformação e desenvolvimento das cidades. O direito à cidade, ele visa, né, uma tributação inteligente e é um poder-dever. Eu tenho que observar a função social e ambiental da propriedade, tenho que entender que é fundamental se estabelecer a função social da cidade, entender que existe uma responsabilidade territorial para as cidades brasileiras, que tem que ser trabalhada a repartição equitativa de cargos e benefícios, né, decorrentes das ações existentes na cidade, e me preocupar com a captura de mais-valia da terra, originada por ações do poder público. Por isso, eu tenho que manejar a tributação inteligente e os instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da Cidade, justamente que nos permitem efetivar a cidade com qualidade de vida. Então, eu concluo que dentro dessa questão das cidades inteligentes, cidades do futuro, que na verdade são as cidades atuais, o futuro já começou, não é? Já se estabeleceu. Eu entendo que o futuro, sem dúvida, o presente e o futuro, não é? Será cada vez mais solidário, não é?
cada vez mais transparente, a tecnologia da informação ela vem ao encontro da transparência, cada vez mais isonômico, mais justo e mais coletivo. E cada vez mais conectado. E a tributação inteligente para cidades inteligentes será cada vez mais progressiva, também mais transparente, também mais isonômica, mais justa e visando a função social e a função ambiental da propriedade da cidade. Portanto, a tributação também deverá ser mais conectada. Sendo assim, eu concluo a minha exposição e me coloco à disposição para eventuais perguntas e debates. Muito obrigada. Parabéns pelas palavras, colega Cíntia Fernandes. Vamos na sequência e na frente a gente faz um diálogo e troca perguntas. Vamos ouvir agora a fala da colega Daniela Libório, que é advogada, conselheira federal pela OAB São Paulo e é presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, mestre e doutora em Direito Urbanístico e Ambiental, especialista em políticas ambientais pela Universidade Castilla-La Mancha, pós-doutora em gestão de águas para o consumo humano. É com você, colega advogada Daniela Libório, temos cerca de 25 minutos. Obrigada, Aldo. Bom, é um prazer para mim estar aqui na OAB Amazonense. Acho esse evento que está sendo promovido agora, não só no mês da advocacia, na OAB de vocês aqui do Amazonas, que está tão ativa, não é, com relação a esse nosso mês de comemorações e reflexões, mas também de trazer o tema Smart Cities, que não está desconectado do perfil amazônico e do meio ambiente que circunda as cidades amazonenses, né? Então, isso pode ser pensado inicialmente que Smart Cities é coisa de regiões metropolitanas muito adensadas, né? Que estão muito distantes de grandes biomas, mas não é assim. Acho que a doutora Cíntia já deu essa fala inicial, né, muito bem-vinda, trazendo essa abordagem econômica, tributária. E antes de começar minha fala, também agradeço o convite, eu vou fazer na figura da doutora Cristiane Sotomayor, que integra a nossa Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal e presidente da comissão dessa seccional. Não é? E agradeço a presença de todos e todas que nos assistem agora. Bom, muito bem, eu vou fazer uma fala que sempre soma a queridíssima colega e amiga Cíntia Fernandes, né? E as visões elas são complementares. E a primeira fala que eu quero trazer são alguns elementos que eu considero precedentes para esse debate. Então é fundamental que para a gente possa ter uma discussão honesta a respeito de qualquer tipo de cidade, entender que a cidade é um organismo vivo. Né? Então, é a primeira questão que nós devemos trazer. Uma cidade, ela não é os seus bens, os seus edifícios, as suas vias, os seus serviços. Né? A cidade é os seus habitantes, as pessoas que estão nesse local e as relações que essas pessoas têm com outras pessoas e com o seu entorno, que podem ser serviços, que podem ser seus lugares, que são suas atividades, não é? E todas as fruições que compõem disso. Mas se você tirar o elemento humano da cidade, a cidade não existe, ela é um amontoado de coisas. Né? Os seus serviços não vão prestar para nada, não vai adiantar ter a melhor linha de metrô do mundo se não tiver gente para usar. Ela é linda para nada. Né? Não adianta ter ali edifícios maravilhosos, uma cidade super organizada nas vias públicas se não tiver uma viva alma ali, né? Como diria minha avó, uma viva alma naquela cidade, ela não vai servir para nada. Então a cidade, ela é um organismo vivo e deve ser visto não só como organismo vivo em razão das pessoas, mas que essas pessoas dentro da cidade, elas formam um coletivo, não é? Como são, na verdade, as células de um corpo.
né? Cada um tem a sua função, uns são mais saudáveis, uns são novinhos, outros estão morrendo, alguns estão doentes, uns são do osso, outros são do músculo, né? Uns deixam de pé, os outros servem ali para nos entreter. É exatamente assim, as pessoas elas têm suas funções e elas ocupam papéis diferentes dentro da cidade. Então, a cidade é um organismo vivo e, por isso mesmo, a cidade ela vai mudando, né? E ela vai se ajustando em função do número de pessoas que tem, das relações dessas pessoas com as coisas que estão nessa cidade, né? Se essas coisas que tem na cidade e os serviços prestados trazem a fruição e a consolidação mínima com relação aos direitos dessas pessoas, né? Se esse tecido urbano, se esse corpo urbano, ele vai efetivamente se equilibrando ou não, né? Se eu estou manca de uma perna, se eu estou com a voz que não me sai, se eu sou surda de um lado, se eu tenho dor nas costas, como uma cidade fazendo essa figura metafórica, a cidade também vai estar em desequilíbrio, né, para ela funcionar. Então, a ideia de uma cidade inteligente, né, ela vem, de um lado, junto com o desenvolvimento da tecnologia, como traz a doutora Cíntia, né, com a internet das coisas, a ideia de Smart Cities, ela vem de um lado de direito privado, da otimização pela internet, das questões, mas quando esse raciocínio é trazido para a cidade, nós temos que olhar para isso e falar, bom, a que se presta isto que está chegando? Então, não é um raciocínio de refutar nada, mas é entender que trasladar este avanço tecnológico da internet, não é? Da internet das coisas, a cada local, a cada município, a cada cidade vai se prestar a determinados papéis, e a se prestar no sentido de fruição, de bem servir. Nós temos que entender, não é? E ainda bem, não é? Que tenha lá no nosso texto constitucional, no 182, que o planejamento urbano se presta à qualidade de vida. Então, o desenvolvimento urbano, com internet, com eficiência, com todas as gestões que já foram trazidas agora, e vou acrescentar mais um tanto, ela sempre tem que focar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes que estão lá. E aí, então, chega essa concepção de Smart Cities. Está chegando em Manaus, depois vai chegar ali, não que vai chegar, mas enfim, né, vai em Corumbá, depois vai ser em Vitória do Espírito Santo, depois é Caxias do Sul, seja qualquer canto que for. Muito bem. E aí fazemos o que com isso? Antes de mais nada, é entender que as nossas cidades, da forma como estão hoje, elas são resultado de um produto, de uma escolha. Sim, é um resultado. Nós temos que assumir isso. As nossas cidades, se elas estão desordenadas, violentas, degradadas, com boa prestação de serviço público ou não, se o transporte funciona ou não, se o acesso a uma escola, um hospital ou trabalho funciona ou não, se está tudo esburacado, se tem áreas violentas, se eu tenho lixo em vez de aterro, tudo isso é resultado de escolhas que resultaram nisso. Porque não fazer é uma escolha. Não é? Não investir em um segmento é uma escolha. Não é? Distribuir o orçamento e estimular um segmento econômico ou outro é uma escolha. Né? Não ordenar o território é uma escolha. Né? Não capacitar os servidores públicos ou não fazer concurso público para ter profissionais técnicos bem remunerados dentro do corpo do serviço público, que possam dar conta em quantidade e qualidade para fazer gestão de território, é uma escolha. Então, nós temos que entender que cidades violentas, degradadas, desordenadas, caóticas, com trânsito e tal, com todo esse passivo que nós temos, é resultado de uma escolha. Então, a questão é, essa ideia de Smart Cities vem para quê dentro dessa história? E se nós formos olhar para o foco de gestão urbana, de planejamento urbano, do direito urbanístico, ela vai servir para ser estruturada, e vamos colocar de maneira aqui um pouco didática, dentro de 4 eixos, né? Que é a moradia, é a circulação, é o lazer, o trabalho, e como esses 4 eixos se interrelacionam.
Então, para eu fazer um bom planejamento, a doutora Cíntia já começou a trazer um pouco dessa história para a gente, né, é fazer gestão de dados. Então, é fundamental que haja a melhor gestão de dados possíveis, de diagnóstico, sabe quem mora onde, que faz, de que forma, não é? Qual é a deficiência que tem de transporte, a otimização disso. Então, a gestão de dados, que é uma relação de meio, não uma relação de fim, ela é fundamental para o bom planejamento urbano. Então, aí vem, por exemplo, justamente a relação de um consórcio público, né, a interface com a gestão do governo de estado, que pode estimular, criar, subsidiar esse diagnóstico e alimentação de um sistema de planejamento com informações que possam ser gestionadas pelos munícipes e pelos municípios, pelo Poder Executivo e Legislativo, né, porque instrumentalizar isso custa caro, né? Então, ter acesso ao banco de dados atualizados e alimentados periodicamente é um elemento estratégico. Então, nós temos na Smart Cities uma necessidade de realmente trazer dados atualizados que possam servir de base, de reflexão e de boas tomadas de decisão, né? Então, é uma relação de meio, que é a gestão dos dados e a coleta dela, e como é que isso vai ser distribuído, mas ela é um ponto absolutamente fundamental para isso, tá certo? E aí nós vamos para uma relação de fim. Nessa relação de fim, como eu falei daqueles 4 eixos que eu citei agora há pouco, vamos pensar, por exemplo, com relação a transporte. Então, primeiro é fundamental saber como as pessoas se deslocam. Distâncias curtas, distâncias longas, pegam 2 transportes, não conseguem chegar, tem gente que vai a pé, tem gente que vai não sei o que. Bom, aí tendo esse mapeamento, né, então vamos falar só do transporte, não da gestão de eficiência da ocupação do espaço. Então aí pode ser feito desde os aplicativos de transporte público, que já estão sendo bastante disseminados pelo país, né? Então faz download gratuito daquele aplicativo, você fica sabendo que horas o ônibus está chegando, se ele está cheio, se ele não está cheio. Então, nós temos esses aplicativos que já estão pelo país. Eu não sei como é que é Manaus, mas, por exemplo, essa é uma coisa importante. A pessoa está ali e fala, não, eu vou pegar o ônibus daqui a 15 minutos, porque ele vai direto, em vez de eu pegar esse que está passando agora, que eu vou ter que fazer ainda mais um deslocamento, mais um tanto de situações. Então, ele faz a gestão do seu tempo, ele faz a gestão, não é, da sua possibilidade, ganhando qualidade de vida e também trazendo mais eficiência para o próprio transporte público. Fazer a equação, e aí na fala da doutora Cíntia, que é a relação tributária, fiscal e econômica, entre muitas vezes um modal que é oferecido pelo governo do estado com um modal oferecido pelo município e haver justamente bilhetes integrados. Né? E como é que faz a gestão disso? Ou com bilhetes metropolitanos ou entre municípios, por exemplo, ou ter lugares para deixar bicicletas ou carros integrados a esses modais e ter bilhetes que possam fazer essa interatividade. Né? Então, veja que existe uma interface com relação a modais muito interessante e que vai sendo feito a tempo real do gestor público a saber que, de repente, tem determinada linha que está mostrando que não está sendo usada, porque se vê em tempo real em razão da percepção da colheita de dados, né? Justamente dessa interface instantânea que a internet e a tecnologia pode trazer, e pode ser feito deslocamentos de carros aqui ou para lá, ou antecipar ou retardar a abertura de linhas e tudo mais, né? Então, veja que até numa gestão de eficiência, aperfeiçoar uma oferta de transporte com relação às questões de moradia, eu vou trazer aqui, me permito trazer, aí já mais até para a questão da população mais vulnerável economicamente, e que pode ter aí, por exemplo, cartão de cota, né, o cartão de cota de energia elétrica, um cartão de cota de água, né? Isso são ideias e que já são viáveis na tecnologia, em que a pessoa, ao invés de ganhar uma relação X de dinheiro, ela ganha uma oferta de energia elétrica. Né?
E aí ela, com aquele cartão, como se fossem os cartões que a gente passa no hotel e que coloca ali naquela entradinha, tem a possibilidade de fazer um controle de energia elétrica, e que não precisa só para ser para a população vulnerável, mas para todas as pessoas. Então tem uma relação também de gestão de eficiência com relação a isso. Então são ideias que podem e que devem trazer uma melhor gestão. E aí eu também vou trazer uma outra questão que eu bato muito nessa tecla. Eu não entendo, Daniela, da área de humanas, eu não entendo por que os municípios do país não implementaram as consultas eletrônicas gratuitas, automáticas, quando se coloca o endereço e já não sai ali um croquis do relatório da legislação urbanística incidente para fins de licenciamento urbanístico. Porque ainda tem que ser uma conversa para iniciados. Nós temos em 2001 o Estatuto da Cidade, que nas suas diretrizes está simplificação da legislação e da linguagem. Então, por exemplo, o licenciamento urbanístico ele é para o cidadão, pessoa física ou jurídica, mas é para o cidadão, não é? Então, por que não dar acesso absolutamente transparente e claro para isso? Eu vou lá, eu coloco o endereço, Rua 2, número 20, do bairro tal, CEP X, coloco, dou um enter, sai um relatório de qual é a legislação incidente ali naquele município para que eu possa fazer ali o meu licenciamento da maneira mais objetiva, clara e menos obscura possível. E até para saber, como já tem acontecido em vários planos diretores, eventualmente a desnecessidade de algum licenciamento urbanístico, quando é de pequena monta, não é? Ou, às vezes, quando tem que ter acréscimo, né, de algum outro licenciamento, como um licenciamento ambiental, um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto de vizinhança, em razão do local, em relação ao tipo de área que ali vai estar acontecendo, pode já trazer todo esse padrão informativo. Então veja que eu acho que nós temos aí um espaço muito grande que a gente já pode pensar e começar a avançar, sem precisar pensar na família Jetsons, né? Daquele desenho de antigamente, dos carrinhos que voam, e todo mundo com capacete, com a bolha de ar, porque o ar fora, na verdade, já está rarefeito, né? E sem pensar na família Jetsons, nós podemos fazer hoje, no dia a dia, não é? A Smart City. Agora, a Smart City de Manaus é diferente da Smart City de São Paulo, que é diferente da Smart City de Caxias do Sul. Então, é importante entender que este é um conceito indeterminado que deve ser moldado em função das características de cada local, mas sabendo que a base disso é, na verdade, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que as cidades se prestam para trazer qualidade de vida das pessoas e não das coisas, e efetivamente, e aqui eu deixo um recado muito claro, é impraticável que a infraestrutura urbana continue sendo vista, em muitos dos casos, aqui no nosso país, de maneira fatiada ao planejamento urbano. Então, aí vem e faz uma licitação, uma PPP ou um contrato de concessão com relação à energia que vai ser fornecida no município em determinada região. E assim também com o transporte público e também com saneamento, absolutamente desagregados daquilo que está proposto no planejamento urbano, no plano diretor, no seu projeto de expansão ou de contração. E aí eu vou começar a organizar a finalização da minha fala falando justamente disso, né? Dentro da relação do planejamento urbano, do plano diretor e dos planos que o complementam, existe justamente a identificação do perfil que a cidade escolheu para si. Então, por exemplo, uma cidade mais compacta, como o Aldo trouxe, então é uma cidade mais compacta, é uma cidade mais verticalizada, mais adensada, talvez por alguma questão da geomorfologia, algum elemento ambiental, talvez por uma escolha política de eficiência e otimização daquele território, não é? Alguns lugares as cidades elas são mais amplas, mais horizontalizadas, mas são cidades, em geral,
de tamanho bem mais diminuto, que não faz sentido ter aquele adensamento ali, né, que tem um ambiente mais aprazível, são cidades menores, que tem um outro tipo de relação com o território, né? Então, veja que o plano diretor, ele traz esse tipo de escolha, né, que tem que haver justamente nessa equação, a sustentabilidade das escolhas feitas, tem que haver sustentação das escolhas que são feitas, né? E pensando, né, a doutora Cíntia traz o princípio da solidariedade, além do artigo 3º, né, mas o que é isso? É buscar a redução das desigualdades sociais e regionais. E se nós somos um país que, mais que o resto do mundo, nós somos um dos países mais adensados e urbanos do mundo. O estado de São Paulo está com mais de 90% da sua população vivendo em cidades. No país, estima-se aí 80 e tantos por cento, 82, 84, 86% da população vivendo em cidades. Nós somos quase que exclusivamente urbanos. Então, o Estado social ele se realiza nas cidades. As desigualdades sociais e regionais, elas estão de forma acentuada nas cidades. Então, a Smart City, ela vem para justamente trazer quem é esse cidadão que está aí. Como é que nós vamos fazer com que ele tenha os seus direitos humanos e urbanos respeitados, qualificados, melhorados? Então, aqui o que eu trago é uma mensagem de que a tecnologia ela é muito bem-vinda, mas ela é meio para uma finalidade maior, que é fazer com que as nossas cidades possam efetivamente caminhar para cidades com qualidade de vida, em que a gente possa se sentir bem na cidade que a gente more, em que a gente resgate o prazer e a vontade de estar nos ambientes de convívio, nos espaços públicos, né? Que as pessoas consigam se reconhecer nos seus ambientes como seres coletivos. É impossível estar na cidade e fazer a negação do coletivo. Por isso, muitas vezes elementos de violência são produzidos, de irritação, de negação do outro o tempo inteiro. Então, acho que a internet ela pode trazer, aí, apaziguar um pouco esse estado que as nossas cidades brasileiras estão, e com uma gestão muito boa de dados, a gente possa dar um passo significativo no restauro de cidades mais justas, mais equilibradas, mais humanas, mais sustentáveis, não é? Mais criativas também, não é? E que a Smart City nossa seja também cidades de alegria, cidades de encontro, e cidades que, pela gestão pública, de transparência, de eficiência e de solidariedade também. Muito obrigada pelo espaço de fala. Parabéns, doutora Daniela Libório, pela sua belíssima explanação. Eu gostei muito da sua fala pelo fato de colocar que a cidade, sim, é um organismo vivo. Eu entendi que, sim, a Smart City tem que se preocupar com o homem, né? Tem que ser mais humana. E até pelas suas reflexões conectando com Manaus, com nós aqui no estado do Amazonas e a Amazônia também, né? Já ficou bem claro na sua fala que não é copiar e colar. Se existe algum exemplo, algum modelo de Smart City, algum local no mundo, né, pegar e copiar e colar. É como você falou, é uma conceituação tanto indeterminada, depende, claro, florescer as características de cada cidade. E assim conecta, né, claro, com a fala anteriormente da doutora Cíntia, quando ela coloca algumas características da cidade inteligente, né, que tem que ser sustentável, uma cidade baseada em dados. Aí a gente já tem agora, como eu falei, a internet das coisas, que já é uma realidade, o Big Data e a inteligência artificial. E assim eu já passo para conectar com o nosso próximo palestrante, justamente para a gente entender um pouco mais das tecnologias que temos hoje disponíveis, a exemplo da inteligência artificial, e um pouco da preocupação dessa privacidade, né? Porque acaba, se você coletando um número maior de dados, você tendo um número maior de informações. Mas
o que é feito com esses dados, o que é feito com essas informações. Por isso que no início da minha fala eu falei, será que a cidade inteligente será uma cidade data-driven, uma cidade baseada em dados? E aí, após a fala do Ricardo, a gente faz um diálogo nós três em conjunto. E ele vai falar justamente sobre inteligência artificial e questões de privacidade de dados no contexto da cidade inteligente. Ricardo Brunitsky, graduado em Sistema de Informática, mestre e doutor em Computação, pesquisador do CIDIA, Instituto de Tecnologia, que temos sede aqui em Manaus, e professor do curso e pós-graduação do IDAAN. É com você a palavra, Ricardo. Vamos lá, 25 minutos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Como vocês podem perceber, eu tenho um perfil um pouco diferente da área de direito. Eu sou técnico da área de informática, mais especificamente de inteligência artificial. No meu currículo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com cidades inteligentes no que se refere à gestão de tráfego, no desenvolvimento de controladores semafóricos inteligentes, mecanismos de roteamento de veículos e sempre utilizando mecanismos de inteligência artificial. Então, antes de falar sobre inteligência artificial no contexto de cidades inteligentes, vale lembrar o que é inteligência. Então, a inteligência ela pode ser vista como um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a sua capacidade de conhecer, compreender, raciocinar e interpretar. É basicamente o que nos torna bons tomadores de decisão, e na natureza, ao longo do tempo, foi isso um dos grandes fatores que fez com que o ser humano evoluísse. E a inteligência artificial, ela é o ramo da ciência da computação que se ocupa em desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que consigam simular esse sistema de raciocínio dos seres humanos, ou seja, a inteligência. Então, daí que vem o termo inteligência artificial. E ela está mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Por exemplo, quando a gente acessa uma plataforma de streaming de vídeo, a partir dos teus dados de uso, da tua experiência nessa plataforma, o sistema vai identificando quais foram as informações o conteúdo que mais te agradou e com base nessas informações que o sistema consome, mecanismos de inteligência artificial conseguem te recomendar mais conteúdo, te fidelizando na ferramenta e assim por diante. Também é muito presente hoje em dia na área de vendas. É muito comum você fazer uma compra de um determinado produto e logo em seguida receber uma recomendação de um produto relacionado àquele que você, mesmo que não tivesse pesquisado ainda, possa ter interesse. A inteligência artificial ela também está muito presente nas nossas vidas por meio da visão computacional. Acredito que todos aqui têm acesso a um celular, um smartphone que tenha um mecanismo de desbloqueio a partir do reconhecimento facial. Nas atividades de lazer, como por exemplo em redes sociais, é muito comum o uso de filtros, inserção de objetos digitais na imagem, e isso tudo tem inteligência artificial por trás, detectando qual é o teu rosto, quais são, ou melhor, onde estão dispostos olhos, boca, nariz, e com isso consegue inserir, por exemplo, um óculos virtual, né, no teu rosto a partir desse filtro, e isso tudo tem inteligência artificial embarcada. Os nossos assistentes também possuem muita inteligência artificial embarcada, como o assistente da Amazon, o Alexa, o assistente do Google, o Cortana da Microsoft, a Siri da Apple. Então, esses dispositivos eles conseguem interpretar o texto
o áudio para texto e o texto para áudio, isso tudo através de inteligência artificial. E já indo mais para o contexto de cidades inteligentes, a gente tem cada vez mais ao nosso alcance, a gente está cada vez mais próximo de ter a disseminação de veículos autônomos. Hoje em dia é muito comum veículos com assistentes de estacionamento, assistentes de piloto automático que consegue acompanhar a faixa, que consegue frear em caso frear automaticamente quando o veículo da frente freia. E para que tudo isso ocorra, existem muitos mecanismos de inteligência artificial embarcados. Então, no contexto de cidades inteligentes, a inteligência artificial ela é um dos pilares tecnológicos que suportam as cidades inteligentes, junto com IoT, que são a internet das coisas, Big Data e inteligência artificial. Então, o IoT ele trata da comunicação dos muitos dispositivos situados nas cidades inteligentes. Esses dispositivos eles conseguem capturar uma grande quantidade de dados que são armazenados por sistemas de Big Data, e o papel da inteligência artificial, então, é justamente consumir esse grande volume de dados e trazer uma melhor experiência para quem está no ecossistema de uma cidade inteligente. Então, isso pode ser visto através de sistemas de gerenciamento de tráfego, onde imagens de câmeras podem detectar o fluxo de veículos presentes nas vias e, com base nesses fluxos, ajustar o tempo de verde dos sinais. Isso também pode... a inteligência artificial também ela tem tido um papel muito importante agora no contexto de cidades inteligentes e na nossa situação atual de pandemia, onde muitas tecnologias foram desenvolvidas utilizando inteligência artificial para dar suporte ao combate à pandemia, como o cálculo de distanciamento social. Então, a partir de imagens de câmeras, é possível identificar se pessoas dispostas em locais públicos estão respeitando as regras de distanciamento social estabelecidas. Também é possível fazer de forma automática, utilizando inteligência artificial, a detecção de uso ou não de máscaras em locais públicos. Também é possível fazer a aferição de temperatura corporal a partir de câmeras e sensores. Isso tudo de forma automática. Eu tenho convívio muito grande com esse tipo de tecnologia dentro da empresa onde eu trabalho. Então, no CIDIA, que pode ser considerado uma organização inteligente, todos os funcionários respondem um questionário de saúde, onde tem uma inteligência artificial por trás que faz a análise desses dados e deixa você entrar ou não no prédio. Uma vez você chegando no prédio, um sistema de reconhecimento facial habilita ou não a tua entrada no prédio e já chama o elevador de forma automática. Então, isso tudo para evitar que se tenha contato e possíveis situações de contágio dentro da questão da pandemia. Recentemente, a gente também teve o caso de uso de dados de localização de celular, que foi muito utilizado tanto pela Prefeitura de São Paulo, quanto na China, para identificar o trajeto que foi percorrido por pessoas infectadas com o Covid. E esse tipo de situação, então, nos mostrou o quão expostos nós estamos aos dados que nós acabamos disponibilizando nesses inúmeros sistemas que estão presentes no nosso dia a dia e que, mais do que nunca, estão presentes e continuarão fazendo parte das Smart Cities. Então, todos os mecanismos de IA, de modo geral, eles necessitam de informações ou dados para funcionar, seja tanto na construção da nova tecnologia, quanto na utilização da tecnologia. Então, para poder
trabalhar em cima de detecção de imagens, a gente precisa ter imagens. Então, para reconhecimento facial, você precisa de dados de reconhecimento facial para criar uma inteligência artificial capaz de fazer reconhecimento facial. E o mesmo vale para textos, o mesmo vale para dados e o mesmo vale para informações de voz. Existem grandes empresas, ou melhor, as principais empresas de tecnologia do mundo são as que concentram os principais dispositivos que dão suporte ao desenvolvimento de mecanismos de IA e IoT. Vale destacar IBM, Cisco, Microsoft, Oracle e Intel são bons exemplos de grandes empresas que concentram essas tecnologias de inteligência artificial e IoT. E aí, visto que a gente está exposto, então, a oferecer, talvez de forma não tão direta, dados pessoais para que esse tipo de tecnologia funcione, a gente acaba ficando expostos a algumas situações, como, por exemplo, situações de venda de dados. Então, quando você informa uma informação pessoal em algum determinado sistema, você está sujeito a que essa empresa que está de posse dos seus dados venda esses seus dados de navegação para algum tipo de empresa de recomendação de conteúdo. E aí a gente entra nas questões de smart cities. Por exemplo, se eu tenho informação de mobilidade urbana das minhas comutações diárias, dispostas em dispositivos, em sistemas do ecossistema de smart cities, existe a possibilidade, então, de esse tipo de informação poder ser comercializado para, por exemplo, seguradoras, para ter informação sobre as minhas informações de uso e necessidade diária de locomoção. E mesmo que isso não aconteça de forma direta, ela pode acontecer de forma indireta através de hackers, fraudes, invasões. E a gente sabe que mesmo as grandes empresas estão sujeitas a esse tipo de violação. E mesmo que não ocorra nessa forma direta de violação, os nossos dados eles também acabam ficando muito expostos, de forma que dados sensíveis podem ser divulgados e utilizados de má forma. Tem um exemplo de um aplicativo chamado Strava, que ele funciona que a finalidade dele é fazer registros de informações de esporte, corrida, ciclismo, etc., onde eles disponibilizaram um mapa de calor das principais locais de atividade. Então, essa informação, se bem utilizada, ela pode servir para um planejador de mobilidade urbana descobrir ou suportar, então, a tomada de decisão de criação de uma nova ciclovia, por exemplo, através das preferências de uso pelos usuários. Mas esse mapa de calor acabou revelando algumas informações sigilosas do militarismo americano. A partir desses mapas de calor gerados, foi possível identificar que no Afeganistão, militares faziam treinamentos em locais fixos, e como naquela região esse aplicativo não é utilizado pela população local, várias operações militares e bases militares acabaram sendo expostas de forma indireta por conta de questões de uso dos usuários. Então, dentro do contexto de cidades inteligentes, a gente está sujeito a fraudes, a ataques de hackers, e isso tudo pode comprometer
as nossas informações, as informações que a gente acaba informando nesses sistemas. E, além disso, tem outras questões também relacionadas ao uso de inteligência artificial em Smart Cities. E uma das talvez mais polêmicas é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial, então, ele é muito utilizado no mundo todo. Acredito que a tendência é que ele continue sendo cada vez mais utilizado como forma de biometria. Porém, o reconhecimento facial, eu falo com prioridade, porque eu trabalho com esse tipo de tecnologia, ele é sujeito a imprecisões. Então, dependendo do tipo da aplicação, ele pode gerar problemas devido a uma má identificação, gerar problemas de preconceito de raça ou gênero. Tem também as questões de privacidade, porque é necessário ter acesso a informações para poder utilizar esse tipo de tecnologia, informações pessoais, e também questões de fraude, porque assim como a tecnologia é desenvolvida para fazer o bem, tem pessoas que podem utilizar a tecnologia para fazer o mal. Apesar dessa grande exposição que todos nós estamos sujeitos e pode ser acentuada pela popularização das Smart Cities, existem algumas ações no intuito de regulamentar, então, a utilização desses dados fornecidos. Um exemplo é o da Califórnia, mas existem também regulamentações parecidas na Europa e, inclusive, no Brasil. Bom, o objetivo dessa minha fala não é trazer um lado negativo das Smart Cities e muito menos da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial tem um papel fundamental no desenvolvimento das Smart Cities e, com o passar do tempo, vai continuar sendo cada vez mais importante nesse processo de popularização das Smart Cities. Porém, vale ressaltar que, para cada passo dado no avanço da tecnologia, a gente tem que dar um novo passo, então, para tentar evitar os problemas relacionados ao mau uso dessa tecnologia e da exposição de dados, de exposição das nossas informações que a gente está sujeito. Muito obrigado e fico aberto a questionamentos. Parabéns, Ricardo, pela sua fala. Foi bastante esclarecedora, até tentando conceituar de forma simples o que é a inteligência artificial. Antes de eu fazer aqui a minha pergunta, né, para direcionar com os três palestrantes de hoje, eu quero saber se algum dos três tem algo a acrescentar na fala do outro palestrante. Eu abriria esse momento, colega Cíntia, Daniela e Ricardo, se alguém tem algo a acrescentar na fala do colega palestrante. Eu penso que todas as falas são muito harmoniosas e se complementam. Penso que, na verdade, nós somos um todo. Então, não há o que acrescentar. Eu acho que nós nos complementamos com todas as falas. Foi muito, muito bom. Parabéns ao Ricardo e à professora Daniela. Então, vamos lá. Fazendo uma conexão com a sua preocupação, Ricardo, que é justamente sobre a segurança da informação, é bem pontual, realmente, mostrar que existe essa realidade, mas não no sentido de demonizar a tecnologia, podemos assim dizer. Não é isso. É justamente mostrar que existem essas preocupações, justamente quanto pessoas, quanto sociedade, a gente tem que dialogar com as pessoas de TI para achar uma solução que seja técnica na área da tecnologia, mas também a nossa discussão do mundo jurídico e fazer essa conexão. E aqui
eu trago, Cíntia e Daniela, que a gente tem no Brasil o Estatuto da Cidade, há várias cidades que possuem legislações municipais do plano diretor, outras possuem também a legislação do plano de saneamento, legislações sobre resíduo sólido e uso e ocupação do solo também. Mas eu confesso que eu vejo na maioria dessas legislações, elas não tratam exatamente das tecnologias digitais que nós estamos falando aqui agora, sobre a Smart City, sobre a internet das coisas, sobre segurança da informação, como o Ricardo colocou, e, consequentemente, acaba refletindo no mundo da proteção de dados e a privacidade dos dados também. Será que a gente não precisaria fazer uma releitura e atualizar essa legislação hoje, não só a federal, mas também nos municípios também? Bom, é que, na verdade, nós já temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, seguindo o modelo europeu, que tem sido bastante divulgada aqui no Brasil, muito evento, muito curso, livro, né, para nós fazermos os ajustes necessários da Lei Geral de Proteção de Dados, né. Acho que, por exemplo, no que me diz respeito, dos dados que eu falo, não são dados alcançados por essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Questão de interesse público, para gestão pública, e nada que atinja aí a privacidade e a intimidade das pessoas, ou, na verdade, de reserva de mercado, né, de sigilos aí empresariais, industriais. Então, no que me concerne, no ponto de vista que eu trago, a Lei Geral de Proteção de Dados não chega até ela, no meu entender, inclusive com relação à questão imobiliária. Pois é, outro ponto também que eu colocaria aqui eu vou falar um pouco assim, podemos assim dizer, do jeitinho brasileiro, como foi construído, por exemplo, os planos diretor no Brasil. E no primeiro momento, o Estatuto da Cidade estabelecia uma data e essa data foi prorrogada. No plano de saneamento básico também da mesma forma, e agora do resíduo sólido da mesma forma. Sempre há colocando isso para depois. Hoje a nossa LGPD, não se prendendo a ela, também está com esse mesmo imbróglio. Se entra em vigor, se não entra em vigor, tem medida provisória, tem outra legislação e etc. O que eu quero colocar é justamente se há da necessidade da opinião de vocês, dos municípios fazerem uma espécie, sei lá, de plano diretor, de cidade inteligente, nela falar um pouco sobre internet das coisas, sobre inteligência artificial, não se prendendo na questão exatamente dos dados, mas justamente para implementar, começar a dialogar isso em cada cidade. Até dando abertura também, a gente sabe que existem legislações federais, mas para que a iniciativa privada comece a investir em municípios, como os municípios fosse uma espécie de laboratório para desenvolver as suas cidades inteligentes, sendo que cada cidade, como a colega Daniela falou, existe a sua peculiaridade e a sua realidade. Talvez um produto ou serviço que eu desenvolva, como ela bem colocou lá em Caxias do Sul, não vai se adequar aqui em Manaus. Ou no interior do Amazonas, que nós temos 62 municípios no Amazonas. O Brasil são cerca de 5.570 municípios. E talvez uma solução de internet das coisas que eu coloco, por exemplo, lá em Quari, Tefeca, o município do interior do Amazonas, não vai se adequar para o outro município do interior do Amazonas, seja por questões de clima, seja porque está perto do litoral, por conta do sal e etc. E aí eu coloco para vocês também dos municípios criar essa lei participativa com a população, a implementação dessas cidades inteligentes, do conceito de cidade inteligente no município. Até levando em consideração que nós já estamos aí, mês que vem, em setembro, já iniciamos praticamente a nossa eleição municipal desse ano, e com certeza, eu acho que infelizmente serão poucos os candidatos que justamente vão dialogar sobre essa temática. Mas não se prendendo no aspecto eleitoral, mas que justamente se tenha uma legislação municipal
para que fique algo mais puro pelo fato de ser uma legislação, mas algo como um plano justamente de Estado para os municípios. Vocês estão me ouvindo? Querem complementar algo? Eu penso que a legislação, o plano diretor, ele deve realmente ser pensado em termos de tecnologia da informação. Então, se houver a oportunidade de ter a previsão, não é, dessas políticas públicas dentro do planejamento urbano, conectadas com tecnologias de informação, dentro cidades cada vez mais vão apresentar. Então, sem sentido, para se ter respostas mais eficientes para as cidades. Até aproveitando o ensejo, Ricardo, como você trabalha mais realmente no mundo da tecnologia, inteligência artificial, como você falou, internet das coisas, é justamente saber se há interesse, por exemplo, na sua opinião, dessas empresas justamente se conectarem com cidades para desenvolver essas tecnologias na prática, realmente. Sem dúvidas, as cidades inteligentes estão na mira dessas companhias. Existe muita tecnologia sendo desenvolvida para dar suporte às cidades inteligentes e muitas vezes essas tecnologias elas nem são tão inteligentes assim, mas elas estão dentro do escopo de proporcionar uma melhor experiência ao morador dessa cidade e tornar a cidade cada vez mais tecnológica, cada vez mais sustentável. Eu vejo que existem alguns entraves que no caso do Brasil, tornam as cidades inteligentes talvez um pouco mais distantes, existe uma grande burocracia, se é que eu posso chamar assim, que não permite que todas as informações que a gente tem à disposição sejam conectadas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas ações na área de saúde e pude perceber que existem muitas informações, tanto nas esferas municipais, estaduais e federais, a respeito de pacientes, que se fossem conectadas da forma correta, elas poderiam reduzir muito o tempo de atendimento, maximizar, então, a capacidade de atendimento de todo o ecossistema de saúde, mas por questões de regulamentação, essas informações elas não conversam. Então, eu acredito que também falta uma conexão entre tudo que a gente já tem hoje para melhorar o que a gente já tem, antes de partir para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, seria interessante ter uma releitura do que a gente tem hoje. Falo pelo caso de sistema de saúde, que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho, mas sim, as novas tecnologias, as tecnologias que dão suporte para Smart Cities, elas estão na mira das grandes empresas. E tem sim muito investimento em cima disso, tanto que não são apenas Smart Cities, são Smart Organizations, Smart Homes, todo esse conceito de smart, existem tecnologias sendo propostas para unificar a comunicação de tudo isso.
Muito bem, Ricardo. Eu sempre falo aqui nas minhas falas e palestras, né, que nós, por exemplo, do direito, mas serve para esse mundo também das cidades, nós não temos noção do potencial que a tecnologia tem a nos oferecer, e quem está na área de TI não tem noção dos problemas que a gente tem no mundo jurídico. Por isso que a gente tem que fazer essa conexão. E é justamente o que você está falando, existe muita tecnologia, há muito a oferecer, e a gente precisa conectar com esse mundo das cidades, aí rever legislações e dialogar sobre esse assunto. Inclusive, colega Cíntia, você falou muito bem da questão da tributação inteligente, né? Eu queria saber se existe em alguma cidade no Brasil ou no mundo que já tem algo assim parecido para a gente poder citar como exemplo, e até pelo fato, aqui conectando com o Ricardo, da sua ideia de também tributar os dados também, né? Na verdade, a tributação inteligente, ela reflete diretamente na realidade da cidade, né? Eu posso afirmar que Curitiba tem uma tributação inteligente, já é bastante concretizada, consolidada a tributação de Curitiba, e Curitiba é o que é em função da sua tributação inteligente. Então, por exemplo, nós temos conectividade em Curitiba, seja do transporte, seja da saúde, seja da mobilidade. Né? E isso a gente já trabalha com essa tecnologia da informação, conectando esses dados. Além disso, a tributação imobiliária de Curitiba, o IPTU de Curitiba, por exemplo, que é o condomínio urbano da cidade, né? A gente efetivamente reflete as demandas da cidade. O IPTU de Curitiba é progressivo fiscal. Então, redistribuir riquezas atende o princípio da solidariedade. Nós temos também em Curitiba uma tributação, IPTU verde, uma tributação do IPTU considerando o meio ambiente. Nós temos uma taxa de coleta de lixo eficiente, que torna, Curitiba tem exemplo mundial de coleta e reciclagem de lixo, né, que é uma das grandes demandas presentes e futuras das cidades. Então, nós temos um maciço verde extremamente relevante, que é motivado por uma tributação verde, que é uma tributação que eu considero inteligente. Nós temos uma justiça fiscal dentro da tributação imobiliária, especificamente dentro do nosso IPTU, que torna a cidade viável, né, tributando mais quem tem mais e menos quem tem menos. Curitiba tem conectividade, tem pensamento sistêmico, conecta as suas secretarias dentro do âmbito das informações, e isso reflete na qualidade de vida dos cidadãos curitibanos, né? Isso é modelo mundial, nós temos diversos reconhecimentos internacionais quanto à gestão urbana da cidade, em termos de cidade, e inclusive o reconhecimento da Smart City dentro da América Latina e dentro do mundo, né? E isso tudo decorre desse equilíbrio. Então, outra questão bem interessante também, Curitiba tem um abraço verde. Nós temos no entorno de Curitiba diversos parques que, na verdade, servem para contenção de chuvas. Né? E aí nós evitamos as inundações, fazemos frente aos câmbios climáticos. Curitiba tem esse maciço verde, esses parques que servem para a contenção de chuvas, e na ausência dessas inundações que ocorrem de forma planejada, né, e bem organizada, eles servem para lazer. Então, isso tudo torna este exemplo, né, de cidade brasileira um exemplo que comunga com a sua tributação. Então, eu imagino que seja um exemplo bem interessante quanto a essa sua pergunta. Né? Muito bom. Eu confesso que no passado, quando eu via essa palavra cidade inteligente, eu ficava me perguntando, mas para quem? Que é justamente a preocupação, como você que falou, né, de ser algo mais solidário, mais humano, e também a preocupação da Daniela Libório, devido às diferenças que nós temos do Brasil, não só culturais e regionais, mas econômicas também. E aí eu fazer essa pergunta, que o governo não consegue, em alguns locais, nem finalizar o Minha Casa Minha Vida, como a gente vai estar falando internet das coisas, todo esse aparato tecnológico para uma cidade.
Eu sempre me faço essas perguntas, realmente para quem? Para Mas como todos, né? bem falou, né, que justamente a gente tem que ter uma cidade mais humana, né? Exato. E assim, é importante destacar que a inteligência, ela traz qualidade de vida. Então, qualquer aspecto, seja econômico, social, ambiental, que venha a ser desenvolvido, por mais simples que seja, é inteligência. Né? Não precisa ser um grande Big Data ou então realmente, né, deter a internet das coisas. Pequenas movimentações, como por exemplo a possibilidade de se conectar por meio de telefone, por meio de WhatsApp, né, coisa extremamente acessível, né, já torna uma cidade inteligente, trazendo qualidade de vida em algum dos aspectos econômico, social, ambiental. Isso já leva ao atendimento do conceito de Smart City proposto pela ONU. Então, assim, temos que começar do pequeno, não precisamos nos assustar. Né? Pequenos passos para grandes resultados futuros. Alguém quer acrescentar algo? Quer falar algo? Só queria chegar aqui um pouco vocês, a colega Daniela, o colega que eu digo assim, você é advogado, mas a doutora Daniela, e o Ricardo também, porque a gente não tem locais que nós não temos saneamento básico, a gente não tem água potável encanada, a gente não tem uma energia elétrica de qualidade e, consequentemente, a gente não tem conexão, não tem internet, mesmo sendo reconhecido pela ONU como um direito humano, né? Essa conexão. E em várias cidades no Brasil, essa é uma realidade. E aí eu coloco para vocês como a gente falar de cidade inteligente com essa estrutura, ainda podemos assim dizer, por ser feita, que se conecta, como a colega a doutora Daniela falou, que vários problemas que nós temos hoje sociais foram por escolhas, que em algum momento foi feito na história. Essa questão do déficit, da deficiência do acesso à internet está se tornando cada vez mais grave para a população que não consegue, né? Se antes era alguma coisa mais para entretenimento, não é, uma forma acessória, e ainda mais esse ano, com a questão da pandemia, o acesso à internet de maneira fluida, constante, mostra-se hoje em dia como um direito. Então, eu acho que a primeira distinção que a gente tem que fazer é que para essa população que não consegue ter acesso, seja por sua questão econômica, de não conseguir custear a internet, que a internet no Brasil é muito cara, isso precisa ficar muito claro, né? O banco de dados, o acesso à internet no Brasil é caro. Isso tem que ser falado, tem que ser conversado. A outra questão, às vezes, é porque está muito remoto, às vezes ainda não se tem infraestrutura, não conseguiu ter o investimento público de levar uma internet frequente com qualidade para lugares muito remotos. Mas, independente do motivo, né, para essa população que não tem a internet fluida, eu acho muito complicado exigir responsabilidades em que seja necessário o uso da internet para esses cidadãos cumprirem, né? Então, por que eu estou falando isso? Então, por exemplo, vamos pensar a questão das escolas, vamos pensar dos trabalhos à distância, vamos falar da advocacia, inclusive, nos lugares muito remotos, ou também para a advocacia, que tem uma parte da advocacia que está muito empobrecida. Então, como é que vai ter acesso para fazer upload de processo, para estar lá linkado o tempo inteiro nas suas audiências, com as exigências e de formas que existem hoje em dia? Ou, na verdade, as pessoas dentro de suas casas, tendo que, às vezes, vamos pensar alguém que tem advogado na família, está lá acessando um tribunal, 2 filhos tentando acessar as escolas, às vezes todos em celulares, porque eles não dispõem de outros equipamentos, eles não têm banco de dados suficientes no seu pacote para poder fazer esses acessos, não é? Hoje eu vi uma reportagem
em que o professor, gestor de escola, falou que só 30% dos estudantes estavam conseguindo acessar a internet, né, para fazer os acompanhamentos. Então, o primeiro alerta que eu quero dar é que alerta para o Estado, para essa reflexão, né? É um direito, como você traz, Aldo, né? Isso já vem agora sendo reconhecido como uma necessidade do cidadão ter acesso à internet, mas o Estado, amplo senso, município, Estado, União, tem que ter muita cautela em atribuir responsabilidades, né, que seja fundamental o uso da internet para resolver essas responsabilidades. Porque uma parte da população simplesmente tem um obstáculo de meio para conseguir esses resultados. Então, acho que isso é algo muito sério. Alguns municípios ou localidades têm trazido a internet de acesso livre, né? Então, eu já vi praças em que você tem acesso livre de Wi-Fi, além de escolas ou determinados lugares públicos com acesso livre de Wi-Fi. Então, enfim, cada local vai ter que estudar como garantir que a sua população possa ter acesso à internet para que depois possa fazer as exigências próprias, muitas vezes de ter consultas, formulários, respostas, escolas, trabalhos, o que for, pela internet. Então, a ocupação tem que vir simultânea à atribuição dessas questões. Muito bom. Ricardo, hoje a gente fala internet das coisas, né? Mas eu não sei se a gente está transformando agora a internet de tudo. E com relação à conexão, a gente sabe que é infraestrutura e precisa-se de investimento. Na sua opinião, na opinião de vocês, será que a gente deveria deixar só a cargo do governo ou as empresas, principalmente os grandes players que exploram a economia digital, também deveriam investir um pouco nessa infraestrutura ou fazer uma parceria público-privada? E como você vê avançando o mundo das startups, que existe a incerteza por ser exponencial, podem auxiliar nesse desenvolvimento das cidades inteligentes, das GovTechs em cada cidade pelo Brasil? Bom, eu vejo que quanto maior for a competição entre os players, melhor será a qualidade do serviço oferecido. Eu vejo que a pandemia ela nos trouxe algumas lições importantes, mas ela também nos obrigou a testar de forma forçada, digamos assim, algumas tecnologias e tendências. E uma dessas tendências é a questão do teletrabalho, por exemplo, telemedicina. Eu vejo aqui pela situação do Amazonas. Existem locais remotos em que você leva muitos dias de barco para chegar até lá ou de avião, um helicóptero. E com a popularização agora ou melhor, com essa brecha para realização de telemedicina, eu vejo que isso é uma ferramenta muito poderosa para dar suporte e mais qualidade de vida a quem vive nessas comunidades distantes. E para dar suporte a esse tipo de tecnologia, a gente precisa de conectividade. Recentemente, vem se popularizando o 5G, que eu acredito que com a popularização no Brasil, ele vai melhorar muito essa qualidade de conexão. É muito comum hoje ter algumas comunidades aqui no Amazonas, por exemplo, comunidades remotas que possuem acesso à internet, mas esse acesso ele é muito limitado. Eu já tive contato com alguns e posso afirmar que é impossível ter, por exemplo, telemedicina com aquele tipo de tecnologia de conexão disponibilizada. Então, eu acredito que se houver uma maior competição entre as empresas investindo nesse tipo de tecnologia, nós, como usuários, só temos a ganhar. E a questão do preço, comentado anteriormente, eu concordo que hoje a gente paga
um valor muito alto para ter o tipo de conexão que nos oferece. E as startups, Ricardo? Opa. Poderia reformular a pergunta sobre as startups? Nossa opinião, se as startups podem auxiliar nesse desenvolvimento das cidades inteligentes, devido a essa cultura exponencial da indústria 4.0, que a startup tem toda a questão da incerteza, né? E assim a gente tem o segmento das GovTechs, que são as tecnologias para a área governamental. Sim, eu acredito que as cidades inteligentes só têm a ganhar com as startups, até porque as startups elas trabalham muito com a questão de captura de investimentos, e para você conseguir uma captura de investimento, você precisa ter uma ideia muito convincente. Então, eu acredito que startups que atuam dentro desse ecossistema de Smart Cities tem muito a oferecer, e é também um campo de atuação bastante abrangente, que hoje vem sendo muito explorado por grandes empresas, mas acredito que ainda existem muitas oportunidades para pequenas empresas, não necessariamente pequenas, mas para startups atuarem nesse campo. Ok. Vou abrir aqui para cada um que queiram falar algo mais, que a gente já está aqui já finalizando o nosso painel. Não só pelas suas considerações, e também quem quiser colocar, na opinião de vocês, qual seria o mundo ideal. Poder você dizer que a gente falar o mundo ideal, acho que é um pouco mais simples, podemos assim dizer, nesse mundo das cidades inteligentes. E sempre que a preocupação, como a doutora falou, Daniela Libório, né, que tudo gira em torno, claro, de nós homens, né, nós seres humanos. Senão, para nada serve a cidade, esse serviço, essa qualidade do desenvolvimento das cidades, se não for para melhorar a nossa qualidade de vida com a cidade. Aí assim eu passo a palavra para cada um, fazer suas considerações finais, e aí, na sequência a gente já encerra o nosso painel. Bem, eu gostaria de... Pode falar. Bem, eu gostaria de deixar a minha mensagem sobre o mundo ideal, né? Ou sobre a cidade ideal. O mundo ideal e a cidade ideal e a vida ideal é fazer o melhor com o que nós temos. Tá? Trabalhar com todas as nossas possibilidades e limitações e simplesmente exercer o melhor dentro das condições reais existentes para cada um, seja uma cidade, seja o próprio mundo. Tá? Não subestimar as nossas possibilidades e aplicar essas possibilidades dentro da realidade possível. Então, o mundo ideal é fazer o melhor dentro do que é possível. Tá? E afirmar que o futuro é agora. O futuro já começou. A cidade do futuro já existe. Tá? E a tecnologia de informação vem para trazer a qualidade de vida. Dentro da realidade de cada cidade, seja ela pequena, seja ela consolidada, enfim, a realidade existente. Então, vamos trabalhar com essa realidade dentro dos nossos planos diretores, dentro da nossa legislação municipal, dentro da reforma tributária e dos códigos tributários municipais, né? Planejando e fazendo gestão urbana eficiente e eficaz. Seria isso, e desejar o melhor, né? Desejar realmente a cura do nosso mundo e que a gente saia melhor dessa crise e dessa pandemia, com soluções para as gerações futuras. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns a todos. Eu gostaria de deixar a minha fala de mundo ideal e de cidades ideais, que a gente nunca se esqueça, e os nossos gestores públicos também,
que toda cidade, toda comunidade tem histórias, né? A gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? Então, é muito melhor que a gente tenha conexão com os nossos lugares, que a gente entenda o que é essa cidade que a gente escolhe para morar ou tem que morar, a gente entenda a história e tudo que compõe ali o que acontece, porque se houver essa desconexão do elemento humano com a que a cidade se presta, nós estamos caminhando para tentar sermos robôs, né? E isso não funciona. Isto absolutamente não funciona. Então, a relação de coletividade, que eu disse na minha fala, a relação de respeito mútuo ao outro, mesmo que eu não goste daquela pessoa, mesmo que eu não goste da cara do meu vizinho, mas eu o respeito no seu espaço e ele tem tanto direito quanto eu. Esta relação a gente só consegue retomar, não é, se, na verdade, o que eu olho para a cidade, de alguma forma, também traz aquilo que eu sou. Então, que caminhar para este futuro, na qual a doutora Cíntia fala que já existe, que nós já estamos nele, sem dúvida alguma, a gente tem que viver a realidade presente e fazer o nosso melhor com as nossas condições, estou totalmente de acordo com ela, mas é também entender que algumas correções precisam ser feitas, né? E que a tecnologia não seja, não é, um instrumento de manipulação para solapar a história de todos nós, né? Então, é uma falsa ideia, é um falso conflito, achar que para nós sermos inteligentes e modernos, nós temos que recomeçar tudo de novo. Eu acho que a gente tem que fazer restaurações, a gente tem que trazer humanidade para o processo de tecnologia, e entender que, na verdade, é justamente nessa relação de unidade e de respeito coletivo é que a gente tem cidades desembaraçadas, cidades que são aprazíveis de serem moradas. E a tecnologia que hoje já existe, que está disponível, ela pode vir para coroar, agilizar, acelerar e nos aproximar, jamais para nos distanciarmos do nosso elemento coletivo. E agradeço demais a oportunidade de fala, parabenizo mais uma vez a OAB do Amazonas por esse evento. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de finalizar minha fala dizendo que a tecnologia, de modo geral, ela veio para ficar e ela continua e vai continuar sendo um ator fundamental para a evolução e popularização das Smart Cities, e inerentemente é necessário a utilização de dados, e acredito que a gente não precisa ter medo de ter os nossos dados consumidos ou criados a partir desse tipo de sistema dentro de Smart Cities, mas que a cada passo que a gente dá no sentido de desenvolvimento da tecnologia, tem sim que ter preocupação com como essa tecnologia está sendo utilizada e o que estão sendo feito com as informações que nós estamos fornecendo. Eu acredito que o futuro só tem a ganhar com a evolução da tecnologia. Agradeço à OAB do Amazonas pela oportunidade e aos meus colegas pela oportunidade de estar presente com vocês. Muito obrigado. Muito bom. Como os três colegas são doutores, né? Muito obrigado, doutora Cíntia Fernandes. Muito obrigado, doutora Daniela Libório. Muito obrigado, doutor Ricardo Lunitsky. E eu deixo aqui justamente também a minha mensagem, que pelos ensinamentos de vocês, se verifica que há muito por fazer nas cidades, com relação às cidades inteligentes, onde buscar uma cidade melhor, mas justamente deixando o olhar para o ser humano. A gente fala em cidade inteligente, mas a que ponto também o ser humano não precisa estar um pouco mais inteligente, sabendo lidar com essas novas tecnologias digitais, um ser humano mais criativo, mais empático e procurado, mais preocupado justamente com o próximo, um ser humano cada vez mesmo mais humano. E eu sempre penso e olho as tecnologias digitais hoje que estão aí a nosso dispor e as que
virão futuramente, que hoje nós nem sabemos quais são, utilizarmos como meio, para assim democratizar e desmonetizar a nossa relação humana. E muito obrigado por vocês estar aqui conosco nesse painel. Agradeço à Comissão de Direito Urbanístico, em nome da doutora Cristiane Souto Maior, toda a advocacia do Amazonas, parabéns pelo mês da advocacia. E deixo aqui o convite para você que nos assiste. Vamos falar sobre mais inteligência, sobre mais, não só, claro, inteligência artificial, mas mais sobre cidade inteligente. Todos nós quatro aqui, vocês nos encontram nas mídias sociais, cada um aqui tem Instagram, Facebook, etc., LinkedIn, para dialogar cada vez mais. E vamos avançar todos juntos, porque apesar da distância geográfica, mas a tecnologia nos permite essa aproximação e com a tecnologia a gente não tem, na verdade, limite geográfico nem demográfico. Um abraço e obrigado a todos e parabéns pelo painel. Tá bom? Parabéns. Até logo. Parabéns e muito obrigada. Até logo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.